Boa noite. Agora foi. Que bom que você está aqui. Eu não tenho dúvidas de que, mais uma vez, Deus quer falar com você nessa noite. Por isso Ele te trouxe, apesar do trânsito, apesar da correria do trabalho, apesar de uma série de coisas que eu sei que você teve que fazer, né, para correr, para poder estar aqui. Tenha certeza que Deus tem algo importante para te falar, ok? Eu quero, para eu não esquecer já, assim, de primeira, como eu tenho esquecido já há alguns dias, né? Quero mandar aqui um abraço para o pessoal que está nos assistindo pela internet, né? Nós temos pessoas aí de vários países. Good night para quem está aí nas Américas, né? Guten Morgen para quem está na Alemanha e, enfim, não sei mais do que isso, viu? O máximo de estrangeiro que eu sei é isso. Então, um abraço pessoal que está assistindo pela internet, que a sua internet não caia para você poder assistir o sermão aí. Que bom que você veio. Eu quero começar falando nessa noite, mostrando uma foto aqui, vou pedir para o pessoal do som ali, né? Porque já estava gerando uma certa crise no meu casamento, que já por 2 vezes eu fiquei de apresentar a minha esposa, mas não apresentei a minha esposa, certo? E muitos irmãos compadecidos falaram assim: Rafael, pelo amor de Deus, quando você subir para pregar, não esqueça de apresentar essa moça bonita e simpática. Para você que chegou na igreja hoje pensando: meu Deus, eu preciso de um milagre, eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus ainda faz milagres em nossos dias. E o meu milagre aconteceu há quase 4 anos atrás, né? Quando eu pude me casar com esta moça bonita, né? Que ao vivo é mais bonita, ela está ali. Levante-se, Lúcia, para todo mundo te conhecer, tá? O nome dela é Luciana Oliveira Reis. Ela tem 23 anos de idade, né? É casada com este servo que vos fala aqui. E tem trazido... Oi? Ah, tá, essa aqui é a foto do nosso casamento. Eu gosto de botar essa foto que pegou o meu melhor ângulo, assim, sabe? Photoshop é uma bênção, né? Deixa eu ver se passa aqui. Tem mais algumas fotos. Pode ir passando aqui, ó. Olha a alegria do rapaz, né? Para você que está aí à espera de milagre, ele pode acontecer, viu? Esse foi o dia da minha formatura agora, em dezembro de 2013. E lá... E aí foi a foto. Na época eu ainda tinha barbinha, mas fui censurado. Tive que cortar tudo aí, né? Pois então, apresentada, tá, minha senhora? Que Deus te abençoe, viu, por me acompanhar. O nosso título da semana é Partir o Céu. Nós estamos numa caminhada para chegar até o céu. E no sábado nós falamos um pouquinho sobre... Eita, pulei muita coisa aí, não? Vamos ver se volta aqui. Acho que esse é o título de hoje, viu? Serpentes no caminho. É porque eu ia mostrar os outros títulos, né? O de sábado, o de ontem, e aí... Voltou? Será? Não? Ah, aí ó, pronto. Agora dá certo. Voltando, tá? Partir o céu a nossa semana, ok? No sábado nós falamos, o título foi esse aí, Arrumando a Casa para Partir. Falei sobre várias reformas aqui, né? Você vai lembrar disso aí. Ontem nós falamos que a palavra é o mapa da viagem e você não pode pegar atalhos. Para sua segurança, confie na palavra de Deus, porque ela é o nosso mapa seguro. E hoje o título é Serpentes no Caminho. Nessa caminhada rumo ao céu, no deserto que nós estamos atravessando, pode ser que você possa encontrar algumas serpentes, e eu quero, além de alertar você, mostrar para você como você pode se livrar das mordidas ferozes das serpentes que vão aparecer no seu caminho, certo? E antes de a gente abrir a Bíblia, vamos fazer o que a gente faz toda noite, vamos orar para que Deus possa abençoar o momento da palavra aqui. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, estamos no começo da nossa semana. Segunda-feira é um dia diferente para a gente, porque é o dia de trabalho normal. Muitas pessoas estão aqui cansadas, algumas estão até preocupadas, tristes talvez. Mas Senhor, esse momento é o momento do nosso refrigério, porque o Senhor vai falar conosco. E queremos pedir que mesmo cansados como estamos, ou magoados por algum motivo, ou mesmo alegres, que o Senhor possa falar conosco e que nada venha nos impedir de ouvir claramente, Senhor, a Tua vontade para a nossa vida hoje. Abençoa o momento em que a palavra vai ser aberta aqui e que a mensagem realmente possa nos ajudar a nos aproximar de Ti nesta noite. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em Números, que é o texto que nós vamos estudar hoje. Hoje eu estou com o relógio aqui embaixo aqui, e prometo não me atrasar, tá? Que amanhã é dia de trabalho. Aqui. Números, vamos ver se é isso mesmo, capítulo, eu falei 22, né?
Mas não é 22, é 21. Números capítulo 21, a partir do versículo 4 em diante. Deixa eu pegar meus papeizinhos. Isto aí. Ontem eu falei um pouquinho sobre os desertos da vida. E eu cheguei a comentar que todos nós vamos passar por um deserto. Se quisermos realmente chegar no céu, uma hora ou outra nós vamos ter que atravessar esse deserto. Às vezes nós associamos os desertos da vida com problemas, com angústias ou uma dificuldade. Hoje eu estou atravessando o deserto porque eu estou com aquela dificuldade na minha vida, né? Aquele marido que Deus me deu, aquele é um deserto que eu tenho que atravessar na minha vida. Mas os desertos não necessariamente possam ser problemas, mas talvez um estado espiritual que você possa estar vivendo. Por exemplo, é muito bom quando você vem à igreja e você ouve aquele louvor gostoso, que você sai assim radiante, feliz e tudo mais, e quando o sermão toca o seu coração e você sai daqui vibrando, mas há momentos na vida espiritual que nem sempre é assim. Há momentos que os cultos parecem ser sem graças, há momentos que o sermão parece que não toca o seu coração, e há momentos que até mesmo orar parece ser uma tarefa assim, difícil, né? Você não vê fogo descendo, você não vê manifestação do Espírito, você não vê nada, e parece que é difícil. Esse também é um deserto, e talvez você esteja muito bem na sua vida, emocional, financeira, está tudo certo, mas espiritualmente falando, pode ser que você esteja nessa situação, vivendo esse deserto, onde estar na igreja, ou mesmo estar desenvolvendo a sua vida espiritual, parece ser uma tarefa assim muito difícil. E é nesses momentos que você é convidado a confiar em Deus. E o povo de Israel nos dá um bom exemplo disso. O povo de Israel foi um povo abençoado, porque Deus levantou um libertador para livrar o povo lá do Egito. E Deus tinha um plano de tirar o povo do Egito e levar o povo até Canaã, a terra prometida. E Deus então estabeleceu um homem chamado Moisés. Você conhece bem a história. E Moisés foi encarregado por guiar esse povo por todo aquele deserto, até que chegasse em Canaã. E é interessante, agora eu quero ler o texto com vocês, depois eu vou continuar o comentário. Versículo 4 diz o seguinte, do capítulo 21 de Números. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. Versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio. É a palavrinha que está aí? Fastio? Está escrito fastio aí? Nojo. E a nossa alma tem nojo ou fastio, a mesma coisa. A nossa alma tem nojo deste pão vil ou deste pão miserável. Está entendendo o que está acontecendo aqui? Ô povinho rebelde. Imagina, qual era o pão que caía para o povo lá se alimentar todos os dias? O maná. E aí de repente chega um momento que a Bíblia fala que o povo se tornou impaciente, a ponto de chegar para Deus e falar assim: Deus, a gente não aguenta mais esse deserto. E outra, esse pão miserável que o Senhor tem dado, nós estamos com nojo desse pão. Estamos cansados de comer maná assado, cozido, ao molho, a milanesa com carne vegetal. Estamos cansados de maná. É maná no café, no almoço, na janta, ninguém aguenta mais maná. Esse pão miserável a gente não quer mais. Você imagina chegar ao ponto de dizer isso para Deus? Meu amigo, eu fico pensando, minha mãe, se eu dissesse para ela uma coisa dessas, eu não estaria aqui para pregar hoje não. Imagina chegar para o Deus que proporcionava aquele pão, todos os dias caía para eles, que eles não tinham que ir lá que trabalhar para conquistar o pão caía do céu, só tinha que ir lá e pegar, e agora chegar para Deus e falar assim: Deus, estamos cansados do maná que o Senhor tem dado para a gente. Esse é o povo de Israel. Versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Vamos entender a história. Deus queria levar o povo do Egito, certo? Até Canaã. Aí Deus falou assim: Moisés, você vai ser o responsável por guiar esse povo, certo? Só que é o seguinte: se vocês querem chegar em Canaã, vocês vão ter que se organizar, porque eu sou um Deus de ordem, eu não gosto de bagunça, certo? Então nós vamos nos organizar. E a primeira coisa que Deus fez foi dividir o povo em tribos, dividir o povo lá em tribos. Depois Deus ordenou o povo que se dividisse em acampamentos, e cada acampamento tinha a sua bandeira. Por quê? Porque quando o israelita chegava do campo cansado lá, certo? Ele não tinha que ficar rodeando para achar a tenda dele. De longe ele via a bandeira dele lá, ali, eu sou de Judá, então lá, minha bandeira está lá. Ele já ia direto para a casa dele, não tinha que ficar fofocando.
Tinha lá, já ia, certo? Outra coisa que Deus falou para Moisés: Moisés, esse povo tem que ter horário para dormir e horário para acordar. Então é o seguinte, de manhã você vai colocar um sacerdote que vai subir lá ao morro e vai tocar a trombeta, para o povo saber que é hora de acordar. Ninguém vai dormir depois do horário, não. E à noite também, mesma coisa, o sacerdote vai lá e vai tocar a trombeta, saber que é hora de dormir. E Deus falou ainda mais para o povo, falou assim, ó, vamos nos organizar mais ainda, porque eu quero habitar no meio de vocês, eu quero jogar no time de vocês, eu quero estar entre vocês. Então é o seguinte, quando tiver lixo, vocês vão pegar o lixinho de vocês aqui, bonitinho, né? Vão fazer a necessidade de vocês, certo? E vão jogar para fora do arraial, porque eu, Deus, estou andando no meio de vocês, e eu não posso pisar, de repente pisar numa coisa lá, entenderam? Deus é um Deus de ordem. Se o povo quisesse chegar até Canaã, tinha que se organizar, porque ordem existe até no céu. E quando surgiu um ser lá que quis causar desordem, rapidinho foi embora, porque Deus é um Deus de ordem. Então, o povo de Israel estava acostumado com diversas leis que Deus tinha dado, leis que serviam para organizar o povo. Era muita gente, mais de 2 milhões de pessoas. Você imagina esse bando de gente morando tudo na desordem, na bagunça, não dava certo, não ia chegar em Canaã. Então tinham leis, por exemplo, leis para recolher o maná, tinha uma lei certinha para lá, tinha o horário que você tinha que recolher o maná, tinha a quantidade certa para você recolher o maná, certo? Tinham leis, por exemplo, sobre os estrangeiros que tinham em Israel. Não era qualquer um que entrava lá e virava povo do israelita, não. Tinha leis para os estrangeiros também, tinham leis para quando o povo fosse guerrear, tinha uma lei certa, leis de saúde para que o povo pudesse ter saúde lá e não houvesse pragas no acampamento, estava tudo certo. E Moisés era o responsável por ajudar o povo a entender essas leis e aplicar essas leis. Israel estava organizadinho, bonitinho. E Deus tinha um propósito muito maior com isso. Não era só que o povo estivesse organizado, mas era que conforme Israel estava organizado, aconteciam duas coisas. Primeiro, Deus estaria no meio deles, ó. Porque Deus não está no meio da bagunça. E o melhor de tudo, conforme Israel ia avançando, os povos das outras terras iam falar assim, mas que povo organizado, que povo limpinho, ajeitado. Queremos conhecer o Deus desse povo aí, que é um povo tão organizado. Perceberam? Mas chegou um momento que o povo de Israel ficou impaciente, a ponto de chegar para Deus e falar assim, Deus, estamos cansados dessas regras aí. É horário para acordar, é horário para dormir, é horário para pegar o maná, é horário para fazer isso, horário para fazer aquilo, tem que deixar tudo limpo e tudo mais. Deus, na pessoa de Moisés, não queremos mais seguir essas regras, queremos fazer as nossas próprias regras, queremos dormir no horário que nós queremos acordar no horário que nós queremos, né? Queremos fazer do jeito que nós queremos, inclusive, parentes, esse pãozinho que o Senhor tem dado para a gente não aguenta mais. E eu fico pensando como deve ter sido a reação de Deus. A Bíblia fala que o anjo do Senhor, o próprio Jesus, estava ali no meio deles, ouvindo uma coisa dessa. E sabe o que aconteceu? Quando Israel falou assim, não queremos mais seguir o seu protocolo, do seu jeito, sabe o que Deus fez? Versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo o quê? Está aí, pronto. Resolvida a história. O povo falou assim, Deus, não queremos mais seguir as tuas regras. E imediatamente o que Deus fez? Pode falar sem medo aí. Deus mandou serpente. Está vendo como Deus é? É assim que Ele é. Sai da linha para ver o que acontece. Tem muita gente aí que tem medo de Deus por causa disso. Que está na igreja porque tem medo. Se não seguir a regra, Ele manda serpente. Aí você está pensando assim, eu sabia. Aquele emprego que eu arrumei, aquilo foi uma serpente na minha vida. Aquilo foi um castigo que Deus me deu, porque eu não devia ter feito daquele jeito. Talvez alguns estão olhando para o marido, para a esposa. Aí, ó, serpente danada que Deus pôs no meu caminho. Não é assim que nós somos tentados a pensar? Que quando nós saímos da linha, fugimos da regra de Deus, então Deus manda um castigo, Deus manda um problema, uma dificuldade, uma serpente, alguma coisa. Às vezes nós achamos que Deus é assim. Só que por incrível que pareça, quando você lê o texto, é exatamente isso que o texto está dizendo, que quando o povo disse assim, Deus, queremos seguir do nosso jeito, Deus falou assim, tá bom, então toma a serpente neles. E fico pensando, será que Deus age assim mesmo? Quer dizer que se eu não seguir a regra, Deus vai acabar com a minha vida? Vai mandar uma serpente para me destruir, para me matar? Será que é isso? Aí eu fiquei pensando nessa história. Durante alguns anos eu fiquei perturbado com essa história, e com medo também. Mas aí eu lembro que eu estava fazendo uma semana de oração numa igreja, lá no interior de São Paulo, no meio do mato. E aí minha esposa não estava comigo na primeira semana. Eu fiquei um mês na igreja. E eu dormia ali sozinho naquele lugar escuro, aquele barulho de grilo,
tinha um monte de rã. Eu andava ali no corredor, tinha rã. Mas até aí, rã, tudo bem, não tem problema, rã eu encaro. Mas um dia eu me lembro que eu estava descendo as escadas para ir ao banheiro, que ficava na parte de baixo da igreja. E de relance, com o meu celular, eu vi uma cobra. Olha, rato eu encaro numa boa. Rã, até brinco com ela. Mas cobra, eu não me arrisco. Eu dei um salto, um pulo, falei, meu Deus, e agora eu não vou conseguir dormir, porque a cobra está lá, e eu não vou conseguir dormir. Senhor, por que o Senhor permitiu essa cobra entrar aqui? Vai atrapalhar a minha vida, eu não vou conseguir dormir, não vou conseguir pregar. E no dia seguinte, por incrível que pareça, quando o diácono abriu a porta da igreja, quem estava lá? A cobra. E eu fiquei indignado, porque eu falei, meu Deus, como é que o Senhor permite um negócio desse? Uma cobra invadir tua casa? Eu fiquei indignado porque eu não gosto de cobra. Só que aí o irmão falou assim, mas pastor, isso é normal aqui, pastor. Porque construíram a igreja do lado do córregozinho ali, que é a moradia delas ali. E às vezes acontece a cobrinha invadir aqui, mas isso é inofensivo. Eu falei, inofensiva nada, tem que tirar essa cobra daí e tal. Mas pastor, quem chegou primeiro aqui foi ela. A gente tem que entender. Ah, tá, quem chegou primeiro foi ela. Nós que invadimos o espaço dela. Isso é normal. E ele falava isso já pegando um cabo e tirando a cobra já. E eu assustado ali. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 15. Olha que verso fantástico. Vamos concluir. Deus manda serpente ou não manda? Olha o que diz o texto de Deuteronômio 8, 15. É o texto-chave para você entender isso aqui. Você que está preocupado com a serpente aí, calma. Versículo 15 diz assim, ó. Deus que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras. Vocês leram o que eu li aqui? Que te conduziu para aquele deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da rocha. Pergunto, a Bíblia me diz que o deserto era a casinha de quem? Das serpentes abrasadoras e dos escorpiões. O deserto era a casa deles. Quem chegou primeiro no deserto? A cobra, a serpente. A pergunta é, por que a cobra e a serpente não picavam o povo antes? Porque o anjo do Senhor ia à frente do povo fazendo sabe o quê? Sai para cá, sai. Pisava na cabeça de um, pisava na cabeça de outro. Os anjos do Senhor auxiliavam o povo nisso. E é por isso que durante anos no deserto, nenhuma serpente picou. Você não vai ver um relato na Bíblia de que uma serpente picou um israelita ali. Pelo contrário, a Bíblia fala que nem o chinelo do... Eu ia falar uma palavra aqui. Nem o chinelo dele se desgastou. E o anjo do Senhor ia à frente ali, desfazendo os perigos do deserto. Era o anjo do Senhor que fazia isso. Só que aí chegou um momento que o povo ficou impaciente e falou assim, Deus, estamos cansados de seguir tuas regras. A partir de agora, nós queremos fazer do nosso jeito. Nós não queremos mais que o Senhor jogue no nosso time. E sabe o que aconteceu? Deus olhou e falou assim, vocês não querem mais? Senhor, não, já escalamos o time e o Senhor está de fora. Vocês têm certeza disso? Temos, Senhor. Queremos agora seguir as nossas regras, acordar no nosso horário, comer o que a gente quer, carne, tudo, beleza. Vocês têm certeza? Tem. Então estou tirando o meu time de campo. E Deus se retira de Israel. E quando Deus se retira de Israel, sabe o que acontece? A outra serpente chamada Satanás vem para destruir, para matar, para roubar, porque nisso ele é especialista. E quando Deus retira a sua proteção, porque ele respeita a liberdade do povo. Olha como Deus é impressionante isso. Você sabia que se você pedir para Deus não interferir na tua vida, Ele vai deixar você? Se chegar um momento da sua vida e você falar assim, estou cansado da igreja, estou cansado de tudo, eu quero seguir do meu jeito, Deus vai respeitar você. E eu fico pensando na história do filho pródigo. Porque o filho pródigo, a Bíblia fala que ele simplesmente chegou assim, pai, eu quero sair. E ele só tomou essa decisão porque ele tinha liberdade para sair. E se em algum momento da sua vida, você passar pela tua cabeça um dia, sair da igreja, se afastar de Deus, eu quero dizer uma coisa para você. Boa notícia, você é livre para fazer isso. Deus não vai mandar um fogo para queimar você quando você sair pela porta. Deus não vai causar um acidente lá para dizer assim, olha, toma. Deus não vai fazer isso. Deus não trabalha dessa forma. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se o inimigo pudesse, ele acabava com a tua vida agora. Se ele pudesse, quando você saísse desta casa, porque aqui eu sei que ele não entra,
e se entrar, sai logo, ele acabaria com a tua vida. E sabe por que isso não acontece? Porque os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e o livram. É a mão de Deus que conserva a tua vida aqui. Se dependesse do inimigo, ele já matava todo mundo. E eu lembro de uma conversa que eu tive com um jovem chamado Hilton, que estava prestes a se batizar, e eu me lembro que o tanque já estava cheio, mas ele estava em dúvida, E eu não gosto muito daquela história, que às vezes a gente usa, dizer assim, olha, você precisa tomar essa decisão, porque amanhã ou depois você pode morrer, e como será a tua vida? Eu já vi muitas pessoas usarem esse argumento, sabe? Olha, é agora, porque você nunca sabe o que possa acontecer. E até aquele momento eu estava relutante em fazer isso. Não é o tipo de apelo que eu uso. Mas eu lembro que eu olhei para o Hilton e disse assim, Hilton, eu estou há um tempo na igreja e tenho a sua idade. E posso te falar uma coisa? Não é o tipo de apelo que eu faço, mas eu preciso ser sincero com você. Que se eu sair dessa igreja agora, e de repente um ladrão vir, me assaltar, me der um tiro e eu morrer, sabe qual é a certeza que eu tenho? Que eu estarei salvo pela fé em Cristo Jesus. Porque eu já entreguei minha vida para Ele. Sabe o que é ter essa certeza? Olhei para ele e perguntei, e você, qual é a certeza que você tem? Se você rejeitar Ele agora, qual é a certeza que você tem? Aí você pensa assim, Rafael, mas isso é forçar, mas o que eu posso fazer? Eu vou ter que mentir? E dizer que esse mundo é bonito? E dizer que esse mundo é belo? E dizer que não há serpente no caminho? E dizer que o inimigo não está pronto a acabar com a tua vida? Eu não posso sair daqui sem dizer isso. Porque essa história me mostra realmente o grande conflito que existe. Ou Deus vai à tua frente livrando a tua cara, ou o inimigo vai destruir tua vida. É assim, não tem outro jeito. E quando Deus se retira da vida de uma pessoa, meu amigo, você está nas mãos da outra serpente, chamada diabo. E essa é a maior tragédia que pode acontecer na vida de uma pessoa. Deus não manda serpentes. Deus simplesmente respeita a tua liberdade. Você não quer que Ele jogue no seu time? Você não quer seguir as regras dEle? Tudo bem. Mas saiba que você pode correr um sério risco. E lá está o povo agora. Serpentes mordendo por todo lado. Os escorpiões que antes não chegavam, estão chegando agora. Pessoas estão morrendo nas tendas, o povo está desesperado, e agora o que fazer? Aonde está Deus? E o povo clama agora, Senhor, tem misericórdia da gente. E essa é a grande graça de Deus, que vai até o fundo do poço, se preciso for, para livrar um filho que está sendo mordido pela serpente. Essa é a graça fantástica de Deus. E a Bíblia fala então, veio o povo a Moisés e disse, nós pecamos contra Deus, fizemos tudo errado, ora, e pede para que Deus tire a serpente da gente. Disse o Senhor a Moisés, Moisés, faz uma serpente de bronze, põe-na sobre uma haste, e será que todo aquele que for mordido embaixo, mas mirar a serpente que está levantada, vai ser sarado. Aí está a grande misericórdia de Deus. Quando o povo decidiu tirar Deus da jogada, e estava lá agora perdido nas mãos do inimigo, o povo clama, Senhor, tem misericórdia. E Deus fala assim, vou ter misericórdia. Moisés, levanta a serpente. Depois eu vou falar para vocês por que a serpente. Agora pense na cena. Serpente mordendo embaixo, olhar para cima e era curado. Percebeu o grande conflito? Se eu deixar você sair daqui sem entender isso, eu vou estar mentindo para você. Esse é o grande conflito. Ou estamos com Deus, ou estamos na mão do inimigo. Não tem meio termo nessa história. E é interessante que o que fez o povo se tornar impaciente foi justamente o fato de terem se esquecido de tudo que Deus havia feito, dos milagres que Deus tinha realizado, do maná que constantemente caía, da água da rocha que Deus havia tirado, dos livramentos que Deus tinha levantado sobre o povo, das guerras que o povo tinha vencido. Quando Israel se esqueceu de tudo que já tinha, quiseram tirar Deus da jogada. Isso me faz lembrar quando Eva estava no paraíso. E a serpente disse para ela assim, olha, coma do fruto, porque você, quando comer desse fruto, você vai ser como Deus. Isso brilhou nos olhinhos dela. Só que Eva se esqueceu que ela já era igual a Deus. Ao ser criada
por Deus, ela foi criada à imagem de quem? Ela já tinha a imagem de Deus, ela já era igual a Deus, mas quando ela se esqueceu, ela quis algo diferente. É por isso que a essência da vida é você se lembrar. E quando eu fico pensando, por exemplo, no meu casamento, quantos momentos felizes eu já tive no meu casamento, mas eu sei que no dia que eu esquecer esses momentos felizes, eu vou ser tentado a olhar para a grama do vizinho. Quando você se esquece daquilo que você já tem, da liberdade que você já tem, da felicidade que você já tem, você é tentado a buscar outros horizontes. E essa liberdade pode custar muito caro. No caso de Israel, custou muitas vidas. Mas eu quero terminar dizendo que existe uma boa notícia. Deus pode nos ajudar a resolver os problemas que nós causamos por causa do mau uso da nossa liberdade. Deus pode fazer isso. E a história da serpente que Moisés levantou, que era o símbolo do próprio Jesus, que um dia morreria pelos nossos pecados, pelas nossas decisões, é a nossa esperança que diz assim: por mais que você tenha tomado decisões erradas usando a sua liberdade, por causa de Jesus que foi levantado na cruz, você pode começar tudo de novo. Um jovem chamado Felipe, essa história me machuca muito, porque Felipe cresceu comigo, nós cantávamos juntos, ele cantou no meu casamento, e eu lembro que eu estava no NASP fazendo teologia, e eu tinha muita intimidade com o pai dele, Samuel, e um dia Samuel me ligou e falou assim: Rafael, conversa com o Felipe, porque o Felipe está namorando uma garota que não é da igreja. E eu fui lá, cheguei assim: Felipe, você é um rapaz bonito, negão, bonitão, tantas meninas na igreja atrás de você e tal, por que você foi lá da menina? E ele falou assim: não, porque eu vou trazer ela para a igreja, ela é uma menina boa, simpática e tudo mais. Eu falei: Felipe, toma cuidado, namoro missionário é um negócio complicado, tem certas coisas que não dá para se arriscar. Namoro, relacionamento é uma dessas, não dá para se arriscar para ver se vai dar certo. Ah, mas eu estou orando e vai dar certo. Tá bom. Passou-se alguns meses, o Samuel me ligou e falou assim: Rafael, quero que você converse com o Felipe, porque essa menina, ela tem dormido aqui na sexta-feira à noite, e eu estou achando que está acontecendo alguma coisa. E eu lembro que eu fui até o Felipe, cheguei lá numa sexta-noite e falei assim: Felipe, o que está acontecendo? Você está dormindo com a menina, Felipe? Não, que isso? É porque como ela vai na igreja no sábado, então ela tem que dormir aqui na sexta, porque ela mora longe, e aí acaba dormindo aqui, mas não acontece nada. Falei: Felipe, toma cuidado, você está abrindo brecha, cara, toma cuidado. E eu falava assim, como irmão, porque ele era um irmão para mim. E aí, no dia do meu casamento, ela já estava grávida de 4 meses. E eu lembro que antes da gente saber que ela estava grávida, a gente começou a reparar nela, porque a gente ensaiava, né? E eu falei: mas essa menina está diferente. Está meio forte, Ela estava grávida. E aí então, ela veio para a igreja, tomou os estudos, o filho nasceu, ele se rebatizou junto com ela, foi uma festa bonita, eu estava lá, tudo muito bonito. Eu falei: bom, agora o Felipe acertou a vida dele. Já tinha se rebatizado por 2 vezes, já era a terceira. E aí, passou-se alguns meses, o pai do Felipe me ligou de novo, lá no NASP eu estava: Rafael, conversa com o Felipe, pelo amor de Deus, porque ele começou a trabalhar de sexta-feira à noite. Eu já falei com ele que não precisava, nossa família tem condições. E eu fui lá falar com ele. Falei: Felipe, pelo amor de Deus, você acertou tua vida agora. Tu não precisa trabalhar de sexta-feira à noite. Você tem uma família boa, pode ajudar você até que você arrume um emprego. Confia em Deus, vai dar certo. Rafael, é o seguinte, é só por um tempo. Na verdade, eu só trabalho algumas horas da sexta, nem é toda sexta. Eu chego. Felipe, toma cuidado. Você está abrindo uma brecha, cara. Passou-se alguns meses, eu estava indo pregar numa igreja, recebi uma ligação no sábado de manhã, era o Samuel, chorando aos prantos, dizendo assim: Rafael, vem aqui agora, porque o Felipe acabou de ser preso. Eu lembro que eu comecei a chorar, não consegui pregar, fui até São Paulo, e aí eu me encontrei com o Samuel, e ele falou assim: Rafael, por que o Felipe fez isso? E eu também só conseguia chorar, não sabia o que tinha acontecido. Naquele emprego que ele havia arrumado, à noite, havia algumas pessoas que faziam alguns assaltos. Felipe tinha acabado de ganhar um carro do pai dele, porque ele falou assim: agora que você tem um filho para poder ir para a igreja, levar a sua esposa, toma aqui um carro para você. E agora o Felipe usou esse carro que havia ganhado para participar dos assaltos que os amigos que ele havia conhecido naquele trabalho iriam fazer. Todo mundo foi solto, só o Felipe foi preso. 1 ano, só se comunicando por carta.
Estou arrependido. Por que eu fiz isso? Por que eu não ouvi? Mas sabe o que me dói mais nessa história? É que o Felipe saiu da cadeia. E veio para a igreja. E foi rebatizado. Estava lá com a sua esposa, agora grávida do segundo filho. Uma família muito bonita. E eu falei, dessa vez, agora vai. Abandonou a família. Nunca conseguiu abandonar as drogas, que aprendeu a usar na cadeia. A história de um jovem que tinha tudo para dar certo, mas abriu uma brecha para a serpente. Você quer saber se a serpente é capaz de destruir uma vida? Será que Felipe... Não sei. Existe graça? Existe. E o problema nunca foi com a graça de Deus, porque a graça de Deus sempre estará à disposição. Mesmo quando a serpente picou forte, existe graça para você. A questão é que há um momento em que você acha que a graça não é suficiente. E aí não há mais nada que Deus possa fazer. E eu oro pelo Felipe, como oro por todos os jovens que vêm me procurar, dizendo assim, estou na corda bamba. Quão perigoso é uma vida sem Deus? E hoje eu quero convidar você a dizer assim, Deus, eu não quero usar a minha liberdade de forma errada. Eu quero dar a preferência para o Senhor. Existem questões na Bíblia, queridos, que não é muito claro. Há coisas que a Bíblia não fala. Mas eu quero convidar você a fazer um propósito comigo hoje. E é disso que você vai se lembrar. Dizer assim para Deus, Deus, eu quero que o Senhor jogue no meu time. Eu quero seguir as tuas regras. Porque seguindo as tuas regras eu sei que eu estarei protegido. Aqui a questão é proteção. Senhor, eu sei que existe um grande conflito ao meu redor. E há muitas coisas que eu não compreendo por completo. Você quer ver um exemplo? A Bíblia não fala sobre cinema. Você vai encontrar algum verso que fala sobre cinema? Não tem. Aí você pensa assim, bom, devo ir, não devo ir, como é que não é? E agora, aí um fala uma coisa, outro fala outra, aquela coisa, eu me convenci. Mas os argumentos que me convencem, talvez não te convençam. Mas eu quero te convidar a fazer uma coisa. Na dúvida, dê a preferência para Deus. Na dúvida, dê a preferência para Deus. Deus, eu devo usar esse tipo de roupa, devo usar esse aqui, estou em dúvida e tal. Na dúvida, deixa Deus reinar na tua vida. Está em dúvida em alguma questão? A Bíblia não é clara em alguma questão? Peça orientação. Está em dúvida? Deus, eu quero dar preferência para ti. Há outras questões que a Bíblia é muito clara. Deus, por exemplo, falou assim, queridos, querem comer carne? Comam. Mas tem uma carne que eu não quero, que vocês comam, que é a carne lá do porquinho, pronto. Deus foi claro ou não foi claro? Não tem dúvida. Por que Deus não falou sobre a carne da galinha, que é tão suja quanto o porco? Por que Deus não falou sobre a carne do boi? Deus só falou da carne do porco. Não há dúvida em relação a isso. Então vamos seguir aquilo que Deus falou. Mas e nas outras questões que a Bíblia não fala? Que a Bíblia não é clara? Deus deixou questões na sua palavra, para que você pudesse exercer a sua liberdade e dizer assim, Deus, eu quero dar preferência para o Senhor. Isso também é uma questão de fé. Quantas pessoas, em busca da tal liberdade, estão se escravizando? Saiba você que tudo que foge do caminho de Deus te escraviza. As pessoas, eu convivi com uma série de jovens que diziam assim, eu quero ter liberdade, eu não vou na tua igreja porque lá tudo é muito restrito, eu quero ter liberdade para fumar, para beber e tal. E o que adianta ter liberdade para fumar e para beber, se depois você fica escravo do vício, do cigarro e da bebida? Que liberdade é essa que te escraviza? Você quer ser livre para fazer o que quiser, mas depois você se vê escravo de uma série de circunstâncias que você não queria que acontecesse. Que tipo de liberdade é essa? Liberdade para mim é poder escolher. E quando eu estou em pecado, eu sou escravo do meu pecado. De que adianta ter liberdade para quem está morto? De que vale liberdade para um cadáver? Liberdade verdadeira existe quando você está ao lado de Deus e tem condições de escolher. E Deus quer dar essa opção para você. Naquilo que está claro na palavra, siga.
Eu fico pensando que hoje, com 23 anos, eu entendo coisas que aos 15 eu não entendia. E fico vendo os momentos, bem na minha memória, os momentos que minha mãe dizia: Rafael, não faça isso, para com isso, menino, e não sei o que e tal. E eu ficava pensando, essa mulher me odeia, ela não gosta de mim, não é possível. Parece que ela quer atrapalhar a minha vida. E hoje eu fico pensando, se não fosse aquela mulher santa, onde é que eu estaria agora? Quando Deus diz não para você, não é porque Ele não gosta de você, não é porque Deus é chato, é porque Ele te ama. E Ele diz assim: filho, eu preciso jogar no seu time, porque se você fizer o que eu estou pedindo para você, eu vou andar com você, a serpente não vai chegar em você, o escorpião não vai chegar em você. Filho, se eu jogar no seu time, eu vou proteger a tua vida. Filho, você vai se dar bem, eu vou abençoar a tua vida. E se em algum momento uma serpentinha querer se aproximar de você, eu vou estar lá com os meus anjos para te proteger. Mas filho, pelo amor de Deus, se eu não fizer parte da tua vida, você vai entrar num terreno perigoso. Aqueles que querem chegar até o céu não vão se arriscar a tirar Deus do seu time. Ontem eu falei sobre estar na jurisdição de Deus. E dentro da jurisdição de Deus não há serpentes. Termino meu sermão falando sobre o remédio. Vamos supor que você, na busca pela sua liberdade, tomou algumas decisões que não foram as ideais. E agora você está sofrendo pelos efeitos das mordidas que a serpente colocou na tua vida. E você agora está sofrendo dores terríveis, emocionais, físicas, espirituais. E você fala assim: e agora o que eu posso fazer? A Bíblia fala que Deus deu uma solução. Olhe para a serpente. Naquela época, assim como hoje, nós entendemos que o veneno da serpente que mata é também o veneno que cura. E Deus, quando pediu que se colocasse uma serpente ali, era justamente tendo isso em mente. De que o mesmo veneno que pode de alguma forma maltratar, matar, é o veneno que pode curar. E eu fiz uma visita para o Instituto Butantan, há muito tempo atrás. E lá eles estavam explicando como é que se faziam o tal do, como é o nome? Soro antiofídico, que é o soro usado para picada de cobra. E eu fiquei impressionado quando descobri aquilo ali. Porque ele estava explicando que para se conseguir o veneno, eles precisam pegar uma cobra bem venenosa, um cavalo bem forte, e eles pegam a cobra para picar o cavalo, e o cavalo tem que aguentar, ele não pode morrer. E agora o corpo do cavalo vai produzir anticorpos que vão combater o veneno, e eles agora retiram do cavalo aqueles anticorpos, e aquele anticorpo é o soro antiofídico. Para que você consiga o veneno da cobra, é preciso o sacrifício do cavalinho, coitado. A cobra está picando, mas temos um remédio. Jesus, não estou comparando Jesus com um cavalo, não é isso. Só estou usando ilustração. Jesus, sabendo que a serpente estava aí destruindo a vida de muita gente, Ele veio a este mundo de pecado, viveu aqui como nós, humanos aqui. A serpente também mordeu o calcanhar dele. A serpente também tentou a vida dele, mas ele foi obediente e foi fiel. Sofreu no seu próprio corpo a dor da mordida da serpente. Morreu por causa da mordida da serpente. Mas quando Jesus ressuscita, Ele traz consigo também a humanidade que havia sido caída por causa do pecado. E por causa do sacrifício de Cristo, nós temos hoje o soro, e o soro chama-se graça. Quer saber se existe graça para Felipe? Existe. Porque para Deus é assim. Quando você se afasta dele, você estava morto, e quando você volta, você revive. Não tem essa história de voltar. Ah, voltei uma vez, 2, 3, 4, não. Você estava morto e agora você vive. É isso, isso é graça. Eu quero convidar você a aceitar essa graça hoje. Está você disposto a partir para o céu, de forma segura, chamando Deus para jogar no seu time? É seu desejo de fazer isso? É sério mesmo? É seu desejo dizer assim: Deus, o caminho é perigoso, não quero ser mordido pela serpente, eu quero agora seguir olhando para Ti, e quero que o Senhor esteja à frente da minha vida. É seu desejo mesmo? Sincero? Fique de pé. Vamos orar. Senhor nosso Deus,
existe um grande conflito muito sério acontecendo nesse planeta. E nós vemos de um lado o Senhor apelando para que as pessoas aceitem a tua graça, e do outro lado vemos Satanás constantemente tentando destruir a vida das pessoas. Eu sei que há muitas pessoas aqui que conhecem amigos, parentes, que estão com a vida arruinada pela ação do inimigo. Talvez alguns de nós que aqui estamos nessa situação também. Talvez porque em algum momento tiramos o Senhor do nosso time e começamos a seguir as coisas do nosso jeito. Mas hoje, Senhor, baseados na Tua Palavra, queremos convidar o Senhor mais uma vez para jogar no nosso time. Nós queremos seguir as Tuas orientações, porque acreditamos e entendemos que elas existem não para nos atrapalhar ou para nos restringir, pelo contrário, é para nos proteger nesse grande conflito que a gente vive. Senhor nosso Deus, as serpentes estão destruindo a vida de muitos, mas nós estamos aqui porque um dia tomamos o soro da graça e queremos, ó Pai, estar imunes aos ataques do inimigo. Por isso hoje decidimos, Senhor, obedecer a Ti voluntariamente, naquilo que a Tua Palavra já revelou, que é claro. Queremos seguir, queremos que o Senhor nos dê poder para seguir aquilo que já está claro ali. Mas, Senhor, há tantas questões na Bíblia que não são claras, questões que talvez não entendemos completamente, mas que Teu Espírito nos diz que devemos abandonar, que devemos entender. Então hoje queremos dizer que estamos dispostos a servir a Ti voluntariamente, que na dúvida queremos dar a preferência para Ti, para que não estejamos num terreno perigoso do inimigo. Senhor nosso Deus, nós vamos voltar para os nossos lares agora. Queremos a Tua proteção, essa proteção que a Bíblia promete. Que o inimigo não tenha poder sobre nossa vida, que o inimigo não mais nos influencie para cair no pecado, mas que a Tua graça, mesmo se viermos a cair, ela seja suficiente para nos perdoar, para nos levantar e nos purificar. Amanhã vai ser um novo dia, nós vamos ter que tomar novas decisões, vamos começar tudo novamente. Por favor, que o Senhor esteja do nosso lado pela nossa proteção. É o que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, viu? E por favor, não saia sem dar um abraço no seu irmão aí, tá? Porque ele pode estar precisando aí para aquecer, tá bom?